Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Andrea Figueiredo e vou apresentar o plano de trabalho ou o anexo 2 do edital de seleção de projetos do PDRS Xingu. O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu publicou no dia 10 de julho edital para seleção de projetos. Serão aportados 60 milhões de reais em projetos de diversas áreas. Poderão submeter propostas organizações não governamentais, organizações sociais e órgãos das esferas de governo federal, estadual e municipal. Nós falamos que o plano de trabalho, ele está sendo dividido para esta apresentação em etapas, ou seja, em módulos. Esse primeiro módulo, ele é denominado de Construindo o Fio da Meada. E por que construindo o fio da meada? Não tem o ditado perder o fio da meada? A gente aqui está construindo onde tudo vai começar e para onde sempre vai ser olhado, para onde sempre vai ser verificado. Por isso, os itens que compõem este módulo, eles são os itens, digamos, norteadores. Eles são os itens que são os primeiros passos para a construção do seu projeto. Fique atento a cada item, pois ele é imprescindível para o sucesso do seu projeto. Para a submissão da sua proposta, é necessário um conjunto de documentações, dentre elas o anexo 2 ou o plano de trabalho citado e solicitado no edital. O plano de trabalho, ele é o seu projeto de fato. É nele que você vai apresentar o seu problema, a sua demanda ou uma oportunidade que você quer potencializar e trazendo soluções que melhor vão contribuir para o desenvolvimento da nossa região. Para melhor compreensão de como construir o seu projeto e preencher todos os itens que são requisitos obrigatórios do plano de trabalho e que conversam diretamente com os critérios de avaliação que você vai encontrar no edital de seleção de projetos, esta explicação foi composta por 3 etapas. Essas etapas foram pensadas de forma com que você construa uma ideia consecutiva, gradual e que seja encadeada de informações de modo com que o seu projeto, a sua ideia, a sua solicitação justificativa e todo o passo a passo de como você vai construir o projeto e também vai executá-lo, possa ser uma ideia que seja atraente e que seja bem avaliada pela comissão avaliadora. O primeiro item do plano de trabalho que nós vamos dialogar é sobre o enquadramento. Por que o enquadramento ele é tão importante? O enquadramento ele é onde os avaliadores eles irão olhar para o eixo temático e o tema prioritário que você escolheu, ou seja, é sobre eles e conversando com o eixo temático e tema prioritário que o seu projeto inteiro irá conversar. Por isso, consulte o edital para mais detalhes, mas saiba que nós temos disponíveis no edital 5 eixos temáticos, sendo eles o eixo temático 1, o de ordenamento territorial, regularização fundiária e gestão ambiental, o eixo temático 2, infraestrutura para o desenvolvimento, o eixo temático 3, fomenta as atividades produtivas sustentáveis, o eixo temático 4, inclusão social, saúde e educação, e o eixo temático 5, de povos indígenas e comunidades tradicionais. No edital, você encontrará o detalhamento sobre os temas, ou seja, sobre as linhas que estão disponíveis para serem apoiados projetos. Pois, como você bem pode perceber, o eixo temático ele é extremamente abrangente e o edital tem um aporte de recursos que é limitado. Por isso, existe uma delimitação em temas prioritários. O primeiro item que nós vamos tratar é sobre o enquadramento. No enquadramento, é solicitado que você aponte pelo menos um eixo temático e um tema prioritário.
que você já viu que está lá no edital e norteará toda a construção do seu projeto. É importante que, caso você perceba que o objeto do seu projeto, ou seja, aquele problema, a demanda, a oportunidade que você está tratando, que você vai apontar uma solução para resolver ou para potencializar uma situação, ela possa conversar com mais de um eixo temático e também mais de um tema prioritário. Isso será importante porque o seu projeto com relação a esse item será melhor avaliado. Observando os critérios de avaliação, esse item enquadramento, ele conversa diretamente com o critério de relevância e ele tem o peso 3. Fique atento porque, em caso de empate de propostas no ranking final, os pesos dos critérios serão decisivos para o desempate. Ainda no item enquadramento, também está sendo solicitado que seja apontado a qual objetivo de desenvolvimento sustentável ou ODS o seu projeto está ligado, ou seja, ele está conversando, ele está propondo uma solução. Mas o que é o ODS? A Agenda 2030 da ONU, ela é um plano global para que em 2030 seja atingido um mundo melhor em que todos os povos e nações possam ter maior qualidade de vida. Mas como foi instituído esse plano global? Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova York e com a participação de 193 Estados-membros, estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E são nessa lista de 17 objetivos, e que são compostos cada objetivo por diversas metas, que você, proponente, deve fazer uma correlação de qual objeto, ou seja, de como o seu projeto, qual o problema ele está se propondo a resolver, que conversa, que propõe uma solução para que um desses objetos, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, ele seja de fato alcançado. O segundo item que nós vamos conversar, que faz parte do plano de trabalho, é o nome do projeto. É importante que sejam priorizados nomes curtos e objetivos. No instrumento, solicita-se que este nome contenha até 25 caracteres. Observe que o meu nome, que é o Andrea Figueiredo do Nascimento, considerando os 25 caracteres, ele fica o Andrea Figueiredo do Nasce. Você percebeu que o mento foi cortado? É isso. O nome do seu projeto, ele precisa ser curto. Como é que ele curto? Ele tem que dar conta de uma identidade. Ele tem que trazer a essência daquilo que você deseja passar para a comissão avaliadora. E ele precisa ser também impactante. Um outro item é a contextualização e justificativa. Como proponente, você vai definir já o objeto do seu projeto. Agora você precisa contextualizar a questão que está sendo explorada no projeto. E para isso é preciso com que você diga como que é a região onde o projeto vai ser implantado. Quais que são os problemas, demandas ou potencialidades da região que você está trazendo. Considere trazer elementos como as questões sociais, ou ambientais, ou econômicas, ou todas elas, para que sua contextualização fique coesa, fique de fato robusta e possa fazer com que a comissão avaliadora consiga, mesmo sem conhecer o território, a comunidade, o travessão, ou o bairro, ou qualquer outra delimitação geográfica que você vai estar apresentando, onde vai ser implementado o seu projeto, eles consigam visualizar como que é essa região. É como se eles estivessem lendo um
conto de um livro, mas no caso você vai estar contextualizando a região onde o seu projeto vai ser implantado. O segundo ponto que compõe este item é a justificativa. Além de você contextualizar como o seu projeto, aonde é que o seu projeto vai ser implantado, é importante que você explique, defenda o porquê que seu projeto é importante. Porque imagina-se que todo mundo que está submetendo um projeto acredita que ele seja importante e que ele deva ser aprovado. Mas como é que você vai convencer a comissão avaliadora de que, de fato, ele é importante? Você tem que descrever nesse item como é que ele vai resolver de fato, ou seja, você vai extinguir os problemas apresentados ou você vai diminuir o impacto que está acontecendo hoje. É importante que você lembre-se e tenha em mente que este item, ele conversa ainda com o critério 1, que é o critério de relevância. Nós falamos sobre o critério anteriormente. Os critérios são por onde a comissão avaliadora e os pareceristas irão fazer a análise do seu projeto. A experiência da instituição proponente, ou seja, a experiência da organização, do órgão que vai estar submetendo o projeto, é um outro item que compõe o plano de trabalho. É importante que neste item você descreva a sua história, descreva os seus feitos, as suas conquistas, mas que não se alongue demais, né? É preciso que você seja sucinto e objetivo. E é importante que essa descrição da experiência ela esteja relacionada com o objeto do projeto que está sendo proposto. Ou seja, se porventura a sua instituição atua em diversas áreas e você vai estar apontando um projeto, submetendo, tratando sobre um assunto específico, que o seu histórico se detenha mais nessa área específica. É claro que você pode pontuar e deve as outras áreas de atuação, mas só tome cuidado para que esse histórico ele não fique extenso demais. É importante ainda que seja pontuado nesse histórico aonde está sendo a atuação na área de abrangência do PDRSX. Só lembrando, a área de abrangência vai partindo de Altamira até o município de Pacajá, em direção a Santarém até o município de Placas e na direção do Rio até o município de Porto de Mós. Nesse território são formados 10 municípios que são os que compõem a área de abrangência do PDRS Xingu. Ainda é importante que você descreva qual é a atuação na área onde o projeto vai ser implantado. O que hoje você já faz nessa área onde o projeto vai ser implantado a essas pessoas especificamente. Deixe claro ainda qual que é a capacidade técnica e institucional que você, como proponente, possui para executar o seu projeto. É importante que alguma experiência, alguma expertise você tenha para que você submeta um projeto e a comissão entenda que você tem capacidade para desenvolver esse projeto. Saiba que este item ele dialoga diretamente com o critério 2 de avaliação, que é o de efetividade operacional e de implementação, e tem peso 2. Trataremos agora sobre o objetivo geral e os objetivos específicos do seu projeto. Por favor, se há algum item do seu plano de trabalho que você acha que já dá para preencher, pare um pouquinho e se detenha na construção do objetivo geral e dos objetivos específicos. Por que que é tão importante? Porque é aqui que você determinará para onde você vai caminhar. É aqui que você vai determinar aonde você quer chegar. E isso tem que ficar visível, tem que ficar claro o objetivo para os pareceristas e para a comissão avaliadora.
Mas o que é o objetivo geral de uma forma simples, que você possa me entender? O objetivo geral, ele é a descrição daquilo que se quer alcançar. Ele é um sonho, ele é onde se quer chegar. Ele tem um caráter de aspiração, de sonho, de desejo, de subjetividade e ele é genérico. Ele costuma trazer engajamento e ele tem uma temporalidade que é grande e que acaba não sendo tão fácil de ser visualizada. Talvez ainda esteja difícil para você compreender e na sua cabeça o que eu estou falando sobre essas características do objetivo geral. Mas assim que nós avançarmos para os objetivos específicos, vai ficar claro essa diferença. Mas antes de tratarmos dos objetivos específicos que derivam do objetivo geral, vamos entender como se constrói um objetivo geral. Eu parto do princípio que, se você pensar num problema e colocar ele no centro de uma folha de papel, você pode pensar e refletir que talvez esse problema não seja ali exatamente que esteja a raiz dele. Ele esteja soando mais como uma consequência de algo do que de fato o problema. E aí eu te convido a pensar em um problema e pensar numa folha de papel e colocar no centro esse problema. Vamos imaginar aqui, levando em consideração o exemplo de a água da comunidade, ela não é boa. Mas a água da comunidade não é boa, ela me parece mais uma consequência do que um problema, de fato. Vamos entender de onde é que vem a raiz, de fato, desse problema? Nesse exemplo específico, nós detectamos que o sistema de captação e abastecimento da comunidade, ele está danificado. E ainda há um segundo ponto, não há pessoas capacitadas para manusear o sistema de captação e abastecimento. Quando esse sistema foi implantado lá na comunidade, foi capacitada uma pessoa, um rapaz, mas ele se mudou da comunidade e as pessoas que aprenderam a manusear esse sistema não sabem por completo como ele funciona. Assim, juntando essas duas causas raízes, ou seja, o sistema de captação que não funciona direito, que está danificado, e a falta de pessoas capacitadas para que esse manuseio seja feito adequadamente, está incidindo de uma forma negativa na qualidade de vida da população. A partir dessa representação, onde ficou visualizado o problema no centro da folha de papel, mas que ele de fato não é um problema, ele é mais uma consequência, e tem as causas raízes, que são os problemas que causam de fato essa insatisfação na comunidade, nós vamos compreender e verificar como você, a partir dessa representação, constrói o objetivo geral e o objetivo específico. Nós falamos já de objetivo geral e que do objetivo geral se derivará os objetivos específicos. Mas o que são objetivos específicos? É tudo aquilo que vai ser feito durante a execução do projeto para alcançar o objetivo geral. Quanto mais específicos, detalhados forem os seus objetivos, mais facilmente você vai saber em que se concentrar durante a execução do projeto. Ou seja, é um passo a passo. Considerando ainda a mesma representação do exemplo anterior sobre o problema estar no centro da folha de papel e na parte inferior ter causas raízes, vamos pensar em uma outra lógica ainda dentro dessa representação. Substitua o problema que está no centro da folha pelo objetivo geral. Nas causas raízes, substitua pelos objetivos específicos. Levando em consideração ainda o nosso exemplo sobre a água da comunidade que não está boa,
o objetivo geral ficaria mais ou menos assim: ofertar à população da comunidade água em quantidade e qualidade, de modo que suas necessidades elas sejam atendidas. As causas raízes levantadas no exemplo anterior, que é de fato aonde está a origem do problema, elas se transformam em objetivos específicos. A causa raiz 1 era o sistema de captação e abastecimento está danificado. Logo, o objetivo específico 1 vai ser realizar a manutenção e a expansão do sistema de captação e abastecimento de água. A causa raiz 2 é a falta de pessoal capacitado para o manuseio do sistema de captação e abastecimento. Logo, o objetivo específico será promover capacitação para o manuseio adequado do sistema de captação e abastecimento de água. É importante que você perceba que se um objetivo for alcançado, mas o outro não, ainda vai haver uma deficiência e assim não será atingido o objetivo geral. Percebe-se que se o objetivo geral, composto nesse exemplo por 2 objetivos específicos, eles forem alcançados, será refletido um efeito positivo, melhorando a qualidade de vida da comunidade. E esse é o impacto que se deseja alcançar. Neste plano de trabalho, existe um item que ele é longo e ele vai ser trabalhado ao longo das 3 etapas, que é o marco lógico. O marco lógico, ele é formado por 6 campos: o objetivo, a meta, as atividades, o indicador de resultado, o indicador de impacto, a evidência ou o meio de verificação. Este é um item que ele resume uma parte importante do seu projeto. Você diz de onde que você vai estar partindo, que são os objetivos específicos que você quer alcançar. Você vai determinar, a partir desses objetivos, as metas, vai decompor o passo a passo de execução para se alcançar essa meta em atividades e vai fazer uma indicação de quais resultados serão alcançados, de quais são os impactos que poderão ser visualizados e quais são os meios de verificação ou evidências que o projeto, durante a sua execução, irá produzir e que quem acompanhará, ou seja, o CGDEX, que é o comitê que acompanha toda a execução dos projetos do PDRS-X, poderá verificar como o seu projeto está sendo desenvolvido e que resultados ele está alcançando. A primeira parte que nós vamos tratar do marco lógico são as metas. Mas lembre-se que eu falei que o marco lógico ele é composto inicialmente por uma coluna de objetivos e esses objetivos são os específicos. Os objetivos específicos, eles irão ser a base para a construção das metas. As metas são uma forma diferente de você escrever os seus objetivos específicos. Como definir metas? Eu vou trazer algumas informações que eu acho que pode ajudá-los nessa separação do que é objetivo específico e do que é meta. Só lembrando, o objetivo específico, você vai saber o que você vai fazer, mas você não consegue enxergar números, você não consegue enxergar métricas, você não consegue enxergar uma delimitação de território ou talvez de uma população específica dentro de uma categoria que você vai estar trabalhando. Logo, a gente pode definir meta como é a descrição daquilo que se quer alcançar, mas com termos quantitativos, ou seja, com números. A meta é onde se quantifica, é onde se torna específico quais são os resultados que devem ser alcançados. Na meta, deve ficar fácil a visualização do que você vai fazer, do dia a dia. É possível, através da visualização de uma meta bem construída, medir, acompanhar
todo o andamento da execução do projeto. E assim verificar se você está sendo fiel ao que foi proposto lá no objetivo específico, que corrobora, que conversa para que o objetivo geral do seu projeto ele seja alcançado. Existe um método que orienta a construção de uma boa meta. Esse método se chama SMART, é uma sigla em inglês, mas que significa específico, partindo do S, mensurável, alcançável, relevante e temporal. O que é o específico? Não pode ser genérico na construção da sua meta. Você tem que determinar o que você quer alcançar. No exemplo, se você quer comprar uma casa, essa casa, ela é uma casa com quantos cômodos? Ela é uma casa em qual cidade? Ou se você já tem determinado qual que é a cidade, é em qual bairro? Você não pode construir uma meta baseado só no genérico. Eu quero uma casa. Ela precisa ser mensurável. Sempre coloque um número na sua meta. Seja detalhista. Se você está pretendendo comprar uma casa, diga que é uma casa. Coloque números para que isso facilite depois a construção dos indicadores, que é um item que nós vamos conversar lá na frente. Essa meta ainda precisa ser alcançável, ou seja, ela precisa ser realista. Existe uma distância entre o sonho e a realidade, e é preciso que na sua meta a comissão avaliadora olhe e diga, ela é possível de ser alcançada. Ainda precisa ser relevante. Essa meta específica, ela é relevante o suficiente para que o meu objetivo específico seja alcançado? E juntando todas as metas, todos os objetivos específicos, o meu objetivo geral vai ser alcançado com a proposição dessa meta que eu estou propondo? E ainda é preciso determinar tempo, porque não se pode deixar nada sem prazo. Você tem um cronograma físico e financeiro de até 24 meses para propor toda a execução do seu projeto. Por isso, quando você quebrar, ou seja, quando você determinar como os seus objetivos vão ser alcançados, que vão ser através das metas, é preciso que fique claro em quanto tempo você vai fazer cada coisa. Toda vez que nós estabelecemos um prazo para cumprimento de qualquer coisa que seja na nossa vida, surge um senso de urgência. E isso nos faz com que a gente possa se movimentar e, no tempo adequado, conseguir alcançar os resultados que estão sendo esperados. Ainda se tratando do item marcológico, tem uma coluna chamada atividades. É importante que você acompanhe o raciocínio. Você estabeleceu um objetivo geral, o seu objetivo geral se derivou em objetivos específicos, os seus objetivos específicos, cada um deles se transformou em uma meta e as suas metas serão quebradas, elas serão derivadas e isso a gente chama de atividades. Atividades são etapas, ações que vão ser executadas no dia a dia, ou seja, ao longo da execução do seu projeto para que a meta seja alcançada. Nada mais é do que um passo a passo. O tempo de execução das atividades geralmente é curto, ou seja, é como você estabelecer o que você vai fazer durante a sua próxima semana de trabalho ou as atividades que você vai fazer na sua casa durante a próxima semana. Mas, nesse caso, nós estamos falando de projeto. Então, definiu o objetivo geral,
derivou em objetivo específico. O objetivo específico se transformou numa meta, porque ele deixou de ser abrangente, passou a ser específico. Lembre-se, você colocou números na sua meta, você especificou, você disse o que população, que território é esse, que ação é essa que você vai estar fazendo, vai estar realizando. Logo, você vai ter ainda mais um trabalho, ou seja, um passo a passo para que isso fique mais fácil de ser verificado, de ser alcançado. Ainda mais considerando que nas atividades, ou seja, no cumprimento do dia a dia, várias pessoas estão envolvidas. Logo, é importante o que cada um deve fazer e em que tempo deve ser feito.